Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso podcast. Estamos chegando aqui ao final dessa nossa série limitada aqui, em comemoração ao mês do administrador, mas em breve a gente vai fazer outras coisas aí. Então já deixem também, por favor, nos comentários aí o que vocês acharam dessa série, se vocês curtiram. Já deixem também sugestões aí para próximos episódios. Estou aqui hoje com a minha colega novamente, Mariana. Oi, pessoal! E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre entrevistas de emprego, sobre mercado de trabalho, sobre soft skills que podem ajudar alunos, né, a nós e a vocês também que estão assistindo, alunos do ensino superior. E a gente está aqui com uma convidada super especial. Mônica, muito obrigado pela sua presença. Nada, muito agradeço. Obrigado aí pela sua disponibilidade, pelo seu horário. Oi, pessoal! Tudo bom? Queria começar que vocês apresentassem o pessoal de casa, né, pra gente dar essa ambientalizada, pra você falar mais ou menos quem você é, a sua trajetória até aqui, o que você faz, pro pessoal também poder te conhecer um pouquinho. Então é o programa, né? Vou começar a falar aqui dos anos de profissão, você vai ficar só na introdução. Bom, eu me chamo Mônica Miranda, como você já me apresentou, sou diretora aqui da TV Uva e tenho, assim, digamos que uns 30 anos de profissão, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas tenho formação de administração, então assim, fiquei muito honrada de estar participando, de estar aqui com vocês, participando desse debate tão importante, esse tema, essa temática muito importante nos dias de hoje. Mas a minha formação toda veio, assim, apesar de trazer essa formação nem administração, mas eu puxei pelo lado do marketing, entrei no jornalismo e dali fui seguir a minha carreira de comunicação, que tem tudo a ver, né? Se você realmente pegar toda a grade do curso de administração, você vai ver que sempre tem ali o RH, gestão de qualidade, tem organizações e metas. Eu nunca mais esqueço daquela disciplina. Eu falei, meu Deus, para que eu estou estudando isso? E hoje eu vejo o quanto foi útil na minha vida, porque eu organizo tudo, eu faço tabelas, eu coloco cronograma, gestão de tempo, controle de tempo. Então, enfim, né? Se eu for falar aqui da grade, é imensa. E me ajudou bastante na profissional que eu me tornei hoje, né? Então, a área de comunicação é fascinante. E eu comecei a trabalhar, no primeiro ano de faculdade, comecei a trabalhar numa emissora de TV, e dali eu me encontrei. Eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, né? É isso que eu quero seguir para minha carreira. E o marketing me ajudou bastante, me deu esse embasamento todo de negócios, pessoas, mercado, e dali eu fui seguindo, né? E aí, como a vida acadêmica surgiu na minha vida, na minha trajetória. Eu estava numa emissora, tinha alguns contatos, algumas pessoas que trabalhavam comigo, que trabalhavam na universidade, aqui na Veiga. E daí falaram, Mônica, tem tudo a ver com você trabalhar lá. Você vai montar a TV de lá. Eu falei, tá maluco? Como é que pode? Eu falei, não, imagina aluno, sala de aula, tá louco? Você é pioneira aqui. Pioneira. Caramba. 23 anos. 23 anos. Aí eu falei assim, não tem nada a ver comigo, como é que eu vou, o que eu vou fazer lá? E aí eu falei, não, você tem tudo a ver, faz a entrevista pelo menos, faz a entrevista de emprego, se candidata à vaga e vai lá. Se gostarem de você, se tiver a ver com você, você fica. E daí eu vim completamente, na verdade eu fui jogada dentro do carro, assim, vai, saí da emissora, vai junto com a gente. Porque elas davam, pressão, exato, elas davam aula aqui, que é uma amigona minha, que não está mais nesse plano com a gente, que é a Eliane Furtado, e a Ediana Avelar, que é a professora da casa. Foi nossa coordenadora de publicidade hoje, nossa professora querida, e elas me pegaram e jogaram assim dentro do carro. Vai com a gente, que elas davam aula já aqui. E aí eu vim, participei da entrevista completamente despretensiosa, assim, bem natural, bem tranquila. A gente vai falar sobre essas questões na entrevista de emprego. Então, assim, eu fui bem tranquila, fui eu. Cheguei lá, falei, fui entrevistada. E daí, 4 dias depois, eu já achava que eu não tinha a menor chance. Eu falei, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Depois, imagina. Né? Exato. Me ligaram falando, não, a gente gostou muito de você, da tua espontaneidade, e a gente gostaria de
trabalhar contigo. Eu estava lá trabalhando também na emissora, enfim, né? E fiquei um bom tempo nos dois. E daí eu comecei a ver assim, falei, poxa, lá eu chego, eu fico realizada, eu fico feliz, eu crio, eu tenho autonomia para trabalhar, eu me sinto tranquila. E eu falei, eu vou investir nesse lado, eu vou seguir a minha intuição. E daí eu cheguei para o meu chefe e falei, olha só, não quero mais, eu vou ficar na Veiga e vou seguir carreira lá. Ah, tá maluca? Enfim, a gente escuta cada coisa horrível, né? Mas aí eu falei, eu quero isso que eu quero para minha vida. E daí foi, 23 anos aqui, vim para montar o canal, né? Montei, assim, ajudei toda a estrutura na parte do canal universitário, né? Estruturando. E depois, em 2008, a gente fundou a TV Uva Web, que completamos agora 15 anos, debutamos, né? No mercado. E dali para cá foi só treinamento, workshop, sala de aula, e hoje eu sou, assim, fiz mestrado, doutorado e sou uma apaixonada pela educação. Ah, excelente. Muita experiência, né? É. Hoje a gente está muito bem acompanhado aqui. E você falou, né, questão de entrevista de emprego, você já meio que ambientalizou. A gente vai falar bastante disso hoje. E eu queria começar já entrando nesse tema. Quando a gente pensa em entrevista de emprego, todo mundo já fica gelado, né? Já fica apavorado. O que você poderia deixar de dicas, já assim, de cara, assim, dicas gerais de como se comportar, de preparação prévia, o que a gente, né, como aluno, como indo ali para uma primeira entrevista de emprego, né, muitas vezes, né, ali para o estágio, o que a gente poderia fazer para se preparar para essa hora que é muito importante, né, para a nossa jornada profissional? Olha, Paulo, tem algumas dicas que são meio que, como é que eu vou dizer, não posso nem dizer que são clichês, mas assim, que são regras de ouro que a gente deveria seguir. E outras que vai muito da sua natureza. É claro que a gente tem técnicas que a gente pode trabalhar, que você pode melhorar, que você pode aperfeiçoar, isso daí com o tempo, maturidade, enfim. Mas algumas são regrinhas de ouro. Primeiro de tudo, isso é uma das... um dos assuntos que até eu dou uma disciplina relacionada a isso e eu peso a mão quando eu estou nesse tópico da disciplina, né? Uma disciplina que a gente tem aqui na universidade chamada de Business Creativity e Design Thinking. E na hora que a gente fala sobre o modelo de negócios no mercado de trabalho, eu não posso deixar de abordar a parte de currículo e de entrevista de emprego. Porque se eu estou preparando esse profissional para o mercado de trabalho, uma das etapas é essa. Eu tenho que preparar. Né? Então, eu tenho que falar de entrevista de emprego, eu tenho que falar de inteligência emocional, de assertividade, para que ele chegue na entrevista um pouco mais bem preparado. Não vou dizer que 100%, porque ninguém está 100% preparado. Até porque nossa mente, né? Eu fiz mestrado e doutorado em psicanálise. E aí eu digo que a nossa mente é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe como que você vai estar naquele dia. Você se prepara, né? Mas teu emocional vai muito além. Agora, a primeira regrinha de ouro que eu sempre falo isso para meus alunos, autoconhecimento. Isso é imprescindível. Por que é imprescindível o autoconhecimento? Por que você precisa se conhecer? Né? Sócrates já falava, conheça-te a ti mesmo. Então, você precisa saber das tuas dores, dos teus anseios, das tuas angústias. Eu sou ansioso. Agora virou a palavra do momento, né? Ansiedade. Eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. E aí vem a síndrome eu brinco muito com eles, que eu falo, síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim. Não vai ser sempre assim. Você pode ter nascido assim, quer dizer, ninguém nasce assim, né? Na verdade. A gente nasce puro, criança, sem problemas nenhum. A gente desenvolve através do convívio com o meio. A gente sabe que o meio influencia muito. Dali, você tira os seus bons exemplos e seus maus exemplos. Então, se eu sei os meus limites, eu sei que eu não posso avançar naquele determinado momento ali. Não, até aqui eu posso ir. Daqui para frente eu não posso mais. Se eu sei que eu fico nervoso, né, nervosa, se eu for falar alguma coisa que eu não tenho propriedade, para que eu vou falar? Então, o autoconhecimento, ele entra para que eu entenda quem eu sou, o que eu estou fazendo ali, qual é o meu propósito de vida.
é isso que eu quero para mim? Aquele emprego vai ser, aquela vaga de emprego vai me fazer feliz? Eu falo isso muito para os meus filhos, quando eles se candidatar à vaga, não sei o que, ou então recebe proposta de outros lugares. Ai, o que eu faço? Será que isso vai ser bom para mim? Eu falei, a primeira coisa que você tem que pensar antes da remuneração vai me fazer feliz? Porque trabalhar num ambiente que não te faça feliz, a gente já sabe todos os malefícios que acontecem, né? Que dirá ambiente tóxico, né? A gente, não é essa a questão agora, mas é o que te faça feliz. Você está realizado naquilo que você está fazendo? Mas eu preciso me conhecer. O que eu gosto? O que eu quero? Que na maioria das vezes a gente não sabe. Então, primeiro de tudo, é entender quem é você, qual é o seu propósito de vida. O que eu preciso para ser feliz? Eu quero trabalhar na área de comunicação. Isso me deixa muito feliz. Estar em sala de aula me deixa muito feliz. Então, se eu for me candidatar a uma vaga que eu já tive proposta para sentar de frente para um computador e só ficar fazendo planilha, eu não vou aceitar, por mais que eu ganhe 3 vezes mais, porque não é o meu propósito de vida. Então, eu me conheço. Eu sei que se eu ficar 10 horas por dia sentado diante de um computador, fazendo planilha, eu vou ficar infeliz. Vai me dar dor de cabeça, vai me dar estresse, vou dormir mal, vou ficar insatisfeita. Então, eu me conheço. Então, dali, eu já sei até onde eu posso ir, onde eu não posso ir. Antes do salário. 4 vezes mais, vem para cá. Não vou, porque eu me conheço. Eu quero criar, eu tô mão na massa, sabe aquela coisa de produzir, ir lá, fazer, acontecer? Isso sou eu. Diferente disso, não conte comigo. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa, vou dar 3 tópicos, senão a gente vai ficar aqui o programa inteiro só falando das dicas, mas assim, 3 tópicos. Segunda coisa, falar a verdade. Seja autêntico, sempre. Por quê? Se eu coloco no currículo lá, sei falar inglês. Isso acontece bastante, né? Sei falar inglês, fluente, né? Fluência em inglês, beleza. Já aconteceu uma vez de um aluno me contar, falei assim, Mônica, como eu não te escutei, né? Porque eu falei, você falou isso em sala e eu não coloquei, né? Falei que sabia falar inglês. No meio da entrevista, a recrutadora começou a falar inglês comigo. Ai. Nossa. E aí, o que você faz? Não faz, né? Porque você não sabe falar the books on Senta the e table. chora. Senta e chora. Exatamente. E aí, ele gaguejou. Disse que estava nervoso, que por isso que não estava entendendo a pessoa. Ora, gente, você está diante de um profissional, Calejado né? já. Vamos combinar? Não é qualquer um. A pessoa sabe que você está lhe mentindo. Está nos olhos. Eu falo para eles, tem uma outra parte também que eu dou curso sobre isso, né? Então, assim, eu faço preparação e aí tem um dos tópicos do curso, eu falo muito da linguagem corporal. O corpo fala. E quem sabe analisar, não adianta ser o melhor ator do mundo que você vai dar dicas de que você está mentindo. Só ficar um pouquinho de tempo, aí você coça aqui, fica incomodado. O teu corpo está falando, você está calando, mas o teu corpo fala e a gente consegue ver as dicas. Então, não adianta mentir. Seja autêntico. Isso é primordial em qualquer entrevista de emprego. E a terceira dica, das 3 mais importantes que eu acho, é você ter tranquilidade. Mas é impossível, eu fico nervoso, eu tremo todo. Mas tente o máximo possível ser tranquilo. Por quê? E aí, como é que a gente consegue ficar tranquilo numa entrevista de emprego? Respira. Tem uma outra parte também que eu falo, né, no curso, que é mindfulness. Respira. O que é isso? É foco, é atenção. É aquilo que você está ali. Eu estou aqui com este propósito e agora eu estou aqui para a entrevista. Eu vou ficar pensando nos meus problemas, que eu tenho que fazer daqui quando sair, não sei o que, apesar que eu já falei, né, que eu tenho... Mas quando eu entro naquele local, é aquilo dali, acabou. Eu não vou ficar aqui olhando o relógio, controlando, não. Eu estou aqui. Então, eu vou respirar. Respiro, me tranquilizo e falo. Daí depois a gente fala mais sobre isso. Mas, enfim, são essas 3 diquinhas de ouro. E indo nessa do destaque, às vezes o candidato chega querendo se destacar demais, querendo falar demais, e acaba caindo na armadilha de se destacar negativamente. E aí, quais são as dicas do que não fazer numa entrevista de emprego para acabar não perder a vaga, né? Então,
essa coisa de se destacar demais, é você querer, é o pavão, né? Você queria aparecer demais. E aí, agora mesmo eu estava numa reunião com a equipe e eu estava falando sobre isso. Eu falei assim, olha, apesar da minha monografia da pós-graduação ter sido em marketing pessoal, o que eu menos faço é propaganda de mim mesmo. Por quê? Porque eu acredito. Isso é certo, é errado? Não. É o meu estilo, né? A minha maneira de encarar a vida. Acho legal até quem sabe fazer isso, quem se destaca, quem gosta, faz o próprio marketing, bacana, beleza, mas eu não gosto. Porque o que você vai me perguntar? Tá, mas o que você acha adequado para você? Eu prefiro que os outros falem de mim, bem ou mal, mas que falem. Eu aprendi bastante contigo. Poxa, sua aula foi incrível. Pô, o curso que você deu, eu aprendi muito, eu me destaquei, eu consegui uma posição. A gente pegou agora vários depoimentos de alunos que já passaram aqui pela TV. Às vezes eu encontro pessoas com que eu já trabalhei em outros lugares e falo assim, poxa, Mônica, aprendi tanto com você, foi tão bacana aquela indicação que você fez, que você me deu, aquela ajuda que você... Isso não tem preço, tem preço? Não tem. Porque não sou eu que chego lá e falo assim, eu sou o máximo, eu faço, eu aconteço, eu sou aquilo. Não, são os outros, é o feedback que vem dos outros, que é outra coisinha também muito importante, outro tópico muito importante que a gente tem que aprender a lidar com isso quando você está fazendo... trabalhando num ambiente, né, lidando com outras pessoas, é você dar o feedback, seja ele positivo ou negativo. Num ambiente de trabalho, agora a gente estava fazendo uma reunião, eu estava dando feedback sobre a Bienal, sobre a nossa atuação na Bienal. Tivemos pontos positivos, tivemos pontos negativos, mas ok, nós estamos aprendendo. Sim. Eu estou lidando com alunos, eu não posso ter um grau de exigência para uma determinada classe de pessoas, né, de funcionários, né, porque eles acabam sendo funcionários, no nível de uma pessoa que já seja graduada, que já seja, né, num trabalho, já há anos de profissão, é diferente. E ainda assim eu tenho que ter essa paciência, eu tenho que mostrar, falei assim, olha, é por esse lado aqui, segue por aqui, dá um direcionamento. Então, quando você começa, porque eu sei fazer, isso daí, olha, é bom você ir por esse lado. Não, isso aqui eu sei fazer, isso aqui eu já sei. Você não tem humildade. E no mercado de trabalho você tem que ser humilde. Não humilde a ponto de você abaixar a cabeça demais também e não se colocar. Porque é importante você também aprender a lhe dar o seu valor. Você fala assim, olha só, eu sei fazer isso. Eu posso não estar fazendo a maneira como você desejaria, mas isso daí eu sei fazer. Qual é a maneira que você quer? A humildade entra em você reconhecer o que o outro quer e você entender e tentar fazer daquela maneira. Não chegar e falar assim, ficar tremendo, sabe, morrendo de medo e falar, eu não sei, eu sou... Porque a tendência nossa é essa, né, de achar que nós somos sempre menor do que os outros, tanto que ele também tem a insegurança dele, assim como a gente. Então, o que você tem que ser é humilde. Aí você vai se destacar. Fala assim, beleza, eu não fiz o que você desejou, né? Como é que você quer que eu faça, então? Me diga, eu faço. Da melhor maneira possível, mas eu vou fazer. Então, eu diria que, para se destacar, a gente precisa se dedicar muito naquilo que está fazendo, dar o teu melhor e ser humilde. Essas três dicas que eu dou em relação ao se destacar. Eu quero ser... Eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu tinha várias opções, né? E aí eu tinha, na minha época, um jornalzinho que dizia, esse campo daqui está saturado, esse daqui não, esse aqui está em expansão. Nossa, sempre tem, né? Sempre tem, né? E aí os alunos, às vezes, quando eu dou palestra em colégio de ensino médio, clássica pergunta, né? Mas eu queria fazer jornalismo, queria fazer publicidade, cinema, mas meu pai falou que está saturado e o que dá dinheiro é engenharia e médico. Eu falei, o que você quer? Eu queria fazer jornalismo. Eu falei, então faça. Porque você vai ser o melhor deles. Você vai se empenhar tanto, você gosta tanto daquilo, que aquilo ali vai ser o melhor para você. Então faça. Aí algumas vezes, a senhora pode falar com meu pai? Eu falei, eu não, tô louca. Não, fala você. Argumente você, traga um bom argumento e convença ele de que o que você quer para sua vida. Porque você não vai ser mais você vai ser aquele profissional. Isso é até curioso, né? A gente tem uma situação um pouco parecida, porque a gente entrou em engenharia. Eu entrei fazendo engenharia. Uau! A minha trajetória, eu fazia ensino técnico, e aí
qual que é a trajetória lógica, né? Você tá fazendo técnico em Sim. mecânica, em eletromecânica, você vai pra engenharia. Óbvio. E aí, como você falou, né, de se conhecer, eu tava num momento que eu ainda não sabia o que eu queria, ainda não me conhecia Normal, exatamente. normal. E aí eu fui pelo óbvio, vamos dizer assim. Acabou, faz engenharia. Deixa a vida vai me levar, direto. né? Vai no caminho, Exato. no circuito. Aí demorou uns 3 períodos, assim, da faculdade de engenharia pra mim, pra, pô, eu enxergar que eu falo, cara, isso aqui não é pra mim, eu tô no lugar errado, eu preciso sair, preciso pensar e me conhecer um pouco melhor, antes de fato escolher uma formação que pode ser que mude a minha vida, né? O que deve mudar a minha vida. E aí eu dei esse passo atrás, né, e fiz administração. Mas foi muito nessa linha, assim, de ir numa coisa que, muito do que falava, né, meus pais também falavam, pô, engenharia é bom, engenharia paga bem, não sei o quê. Eu E aí, conheço quando eu vários fui- engenheiros desempregados. Pois Quando é. você entra na faculdade de engenharia, você entende que não é bem assim, né? Não, e assim, gente, não tem coisa melhor do que você fazer o que você ama, porque aí não vira um fardo. Isso é Vira verdade. Claro que tem os contratempos de qualquer profissão, óbvio, qualquer cargo que você venha a ter, você vai ter seus dias bons e os dias ruins. Mas quando você ama o que faz, a coisa flui. Você Os faz dias com ruins ficam mais prazer. leves, né? Muito mais leve, você tem criatividade, você tem processo criativo, sabe, flui. Essa coisa de falar, eu não sou criativo, não existe isso. Todos nós somos criativos, só que a gente desenvolve ou não. E aí, se você está num ambiente tóxico, que você faz aquela coisa do Charlie Chaplin, lá naqueles tempos modernos, só apertando parafuso, você vai ter... Quando que você vai ter o processo criativo? Nunca. Aí você realmente vai ser infeliz. Aí vai chegar lá, olha para trás, você fala assim, o que eu fiz da minha vida, né? Que profissional. E assim, nunca é tarde para também dar guinada. Não tem essa coisa de idade. Eu tenho um aluno que chegou no 8º período de engenharia. 8º. Eu falei, gente, olha que eu já escutei tudo na vida, mas 8º período de engenharia e jogar tudo pro alto e para publicidade. Nossa, completamente Semestre passado eu peguei um aluno assim. E não foram poucos, não, hein? Assim, de trocar. 5º período, 4º período. Professora, eu voltei. Estou aqui no 1º período feliz. Que bom, pelo menos isso, né? Isso é muito do que eu falava com os meus pais quando eu resolvi trocar de curso, que eu preferia perder 2 anos do que perder uma vida inteira lá na frente. Exato. Aí você chega lá e fala assim, tô formada, ganho bem. Gente, pode parecer maluquice nos dias de hoje, no sistema capitalista, a gente falar que dinheiro não é tudo. Mas, eu precisei chegar aos meus 53 anos para entender também. Precisou. Porque antigamente eu achava também que era tudo, né? Eu não vou falar também que, não, sempre foi assim, não. Mas você faz um processo de autoconhecimento e é uma pena a gente não ter isso no ensino médio. Nossa. É uma pena não ter educação financeira desde o iniciozinho, isso, né? de ter essa coisa ligada ao bem-estar, à meditação, porque isso não é religiosidade, isso é autoconhecimento. Você tirar um momento para você ficar lá parado, meditando no sentido de que você conversando com você mesmo, sabe, olhando para dentro, a gente não vê, nós andamos no mecânico, sabe, naquela rotina, a rotina engole a gente. E aí o corpo, é o que eu falei, né? O corpo fala várias vezes com você. Ele te dá sinais, só que a rotina te engole e aí só vai parar quando você tem um febrão enorme, quando você não aguenta levantar da cama. Eu tô doente. Só que já estava vindo o sinal lá atrás. Porque você não está fazendo o que você gosta, você vem arrastado para o trabalho, você faz uma disciplina que, um saco, chata pra caramba. E aí, o que você faz da vida? Você vai levando. Não, isso vai me dar dinheiro, vai me dar dinheiro, vai me dar dinheiro. E aí chega lá na frente, olha para trás, Não o compensa. que eu fiz da minha vida, né? Não compensa. Infelizmente. Quando se dá o toque e volta atrás e começa a fazer a coisa certa, até vai, né? O pior é quando chega lá na frente e fala, não, já estou muito velho para isso. Essa frase é horrível. Não, excelente. Dando um pouco de sequência aqui nesse bate-papo, né? Você falou muito a questão do autoconhecimento, né? De se preparar, né? Em termos de entrevista. Aí eu queria falar um pouco também sobre a parte técnica, né? A gente sabe muito que a pessoa vai para a entrevista, às vezes não está preparada, às vezes não sabe exatamente o que precisa ser feito. O que a gente pode aprender, e aí a gente já ouviu falar, né, nos últimos tempos muito em hard skills, soft skills, né? E aí falando muito da parte dos soft skills, que eu acho que é o que mais faz diferença para uma questão de entrevista de emprego, né? Como você falou, é o que a gente demonstra também, como que a gente fala, como que a gente se comporta. Falando um pouco dessas soft skills, o que você enxerga que é fundamental qualquer pessoa ter, né? E a gente está falando de independente do curso que a pessoa faz, independente da vaga que a pessoa está indo ali se prestar,
quais são essas soft skills que você enxerga que hoje são cruciais para qualquer pessoa? Vamos lá. Primeira de tudo, campeã da, assim, top 5 não, né? Assim, top dos tops. Inteligência emocional. E aí vocês vão falar, mas inteligência emocional, se você parar para olhar como é que se diz? Descrição, eu falo, mas sempre existiu, mas agora está na moda. Agora está bonito de falar. Não, eu fiz um curso de inteligência emocional. Eu estudei sobre isso. Não, eu tenho inteligência emocional. Aí você vai começar que a pessoa não tem nada. Completamente descompensado. Um problema que tenha, numa crisezinha que tenha, se descompensa todo. Então, assim, primeiro, entender o que é isso, de cara. Porque a gente tem as soft skills e tem as hard skills. Elas são importantes, tanto quanto ambas se complementam. Sim. É importante você ter competência técnica? Sim, dependendo do cargo que você ocupe, você precisa ter. Você vai trabalhar com planilha, você tem que saber o Excel. Eu posso aprender? Posso. Faço um curso, tenho um intensivão e vou lá e consigo. Eu não sei editar, né? Vou pegar aquilo na minha área. Não sei editar. Eu consigo fazer? Consigo, faço um cursinho aqui. É a coisa que eu mais gosto de fazer? Não, mas eu sei. Essa competência técnica eu desenvolvo. Agora, soft skills, não dá. Preciso um treinamento muito mais longo do que você só fazer um cursinho de 2 meses, 3 meses e achar que com diploma... eu tenho um diploma, um workshop de 1 semana de inteligência emocional e estou ótima. Mentira, porque não está. É uma prática diária. E por que eu falo que é a top dos tops de inteligência emocional? Porque ela é que comanda tudo, são as nossas emoções. É o nosso controle, é o nosso equilíbrio, que é muito importante. E aí pensa, tudo que você faz na vida é equilíbrio, é emoção. Está voltado para isso. Se você vai tomar uma decisão, tomada de decisão está ligada à emoção. Se você agir pela emoção, você se ferra. Você tem que usar o teu equilíbrio da razão e da emoção. Se você vai para uma entrevista de emprego, se você está nervoso, se você não tem o autocontrole, você não vai se dar bem. Mas o recrutador, ele tem que entender que eu estou nervoso. Ele tem que entender que você está nervoso, mas ele também tem que entender que numa situação de nervosismo, você tem um controle. De pressão, porque o que é um ambiente de trabalho que não um ambiente de pressão diária? Eu tenho que entregar, pode ser uma pressão média, ok, mas tem pressão, porque você tem metas a cumprir, você tem um objetivo que você vai ter que entregar. Então, e a inteligência emocional hoje, ela rege tudo. É a nossa mente, é o nosso controle mental, é a nossa saúde mental. Porque se você não tem o controle das suas emoções, você adoece. E aí, nenhuma empresa vai querer um funcionário doente. Ele trata, ele toma remedinho, só que o remedinho vai começar a desencadear uma série de outras coisas. Então, o que é preciso fazer? É você, mais uma vez eu falo, né? Vai para uma entrevista de emprego. Eu estou nervoso. Claro, todo mundo fica. Você está diante de uma situação que foge ao seu controle. Tudo que foge ao seu controle te deixa desestabilizado. E daí, o que eu tenho que fazer numa situação dessa? Bom, primeiro, o autoconhecimento que eu já falei. Segundo, você ter domínio daquilo que você colocou no teu currículo. Você não colocou que você tem habilidade para edição, por exemplo? Que você é bom em rede social, em mídias sociais? Que você tem bom relacionamento com as pessoas? Que você tem um poder de comunicação muito bom? Então, você tem que estar ciente daquilo que você está ali, porque eles vão te perguntar. Sim. Agora, se eu minto, se eu quero parecer uma coisa que eu não sou, eu vou ficar nervoso. Claro, eu vou ficar nervoso. Porque aquilo dali vai me tirar a concentração. A pessoa vai falar assim, vou fazer uma dinâmica aqui, a gente quer saber como é que você é bom de liderança, se você tem proatividade. Você diz que aqui tem proatividade. Beleza, como é que você vai fazer então isso? A gente vai fazer uma dinâmica e a gente vai reparar isso em você. Acabou. Se você não é assim, então eu estou mentindo. E aí isso não vai te deixar numa situação tranquila. Então, veja, tem gatilhos, já tem armadilhas para isso. Por que você se coloca numa armadilha? Você está sendo seu pior inimigo. Se eu já sei que isso daí vai me tirar do conforto, vai me tirar da zona de conforto, eu vou colocar ali para me tirar da zona de conforto? Né? Não, e coloca direto.
As pessoas acham que vão conseguir ultrapassar. Não, eu sou nervoso, eu tenho crise de ansiedade, mas na hora eu consigo me sair bem e aí depois eu entro para um médico e faço um tratamento. Não, gente, o negócio é ali, você não vai passar nem da primeira etapa. Então, você não pode mentir. Mais uma vez, eu reforço a tecla do verdadeiro, ser autêntico. Então, é ali, é o que você é. Lembra que eu falei que elas me pegaram, me jogaram no carro? E eu falei, acabou, eu não consigo nem me programar para nada. Aí chegou lá e tá aí, o que você está fazendo aqui? Eu vim, né? No embalo, assim, quero trabalhar. Não, sim, é uma proposta, eu gosto de desafios. E aí, você sempre está disposto, e aí eu já vou entrar, porque eu vi que vocês estavam falando essa coisa das dicas, assim, do que a gente pode fazer, né? Assim, você sempre está disposto ao novo, aberto a mudanças. Porque tem gente que está muito fechada para mudanças. Eu me lembro quando eu fui fazer minha primeira entrevista de mestrado para a UERJ. Eu já tinha uma proposta. A gente tem que entrar com uma proposta já feita, né? De trabalho, de pesquisa. Então, eu já tinha toda elaborada na minha cabeça, botei tudo, fiz o plano de pesquisa, os autores que eu queria trabalhar e tudo. Falei, isso aqui vai ser a pesquisa da minha vida. Aí, um amigo, que foi o meu mentor acadêmico até, o Vinhas conhece, o Bitch, foi antigo coordenador nosso aqui de jornalismo, ele foi meu mentor acadêmico, ele simplesmente me direcionou na parte acadêmica. Ele falou, Mônica, olha só, se prepara para eles mudarem tudo. Eu falei, como? Se a pesquisa da minha vida, mestrado, eu estou 2 anos pesquisando, a gente tem que pesquisar o que gosta. Ele, não é bem assim. Você vai pesquisar dentro da sua área de atuação, só que a pesquisa 2 orientadores. Você vai ter que adequar. Eu falei, não, se você for por esse lado, você não vai conseguir entrar. Então, você tem que ser flexível. Eu nunca mais esqueci. Eu falei, flexibilidade, beleza, é isso aí. Fui. A primeira coisa que a orientadora me perguntou, olha só, se eu tiver que pegar isso aqui tudo e jogar no lixo, a gente começar do zero, dentro da tua área de atuação, mas começar do zero, o que você acha? Eu pensei na hora, caraca, claro, super disposta. É para quando? Assim. Imagina se eu chegasse, não tivesse me preparado e falar, não, isso aqui eu quero pesquisar, não mudo nenhuma vírgula. Tá bom, muito obrigada, tchau, vai embora. Então, assim, a gente tem que estar disposta ao novo. E não pensem vocês que é idade não, tá? Porque tem muita gente nova que chega cheio de marra falando assim, não vou fazer. Isso daqui eu não faço. Isso daqui não é da minha área, isso aqui não é do meu escopo de trabalho. Então tá bom, beleza. Tá bom, tchau. Esse profissional a gente não quer. Principalmente num mundo que hoje é em constante mudança. As tecnologias mudam assim, tá tudo, o mundo que era Bunny, não, era VUCA, agora virou Bunny, que daqui a pouco já tem outra sopa de letrinha aí para falar, e tá sempre mudando. Como é que eu não vou mudar? Como é que eu não vou me flexibilizar isso? Eu só gosto de trabalhar com marketing. Não gosto de trabalhar com essa parte, gosto de trabalhar com marketing pessoal. Não gosto de trabalhar com essa parte de análise de rede social. Beleza, mas o cargo aqui é só sobre redes sociais. Vai fazer o quê? Eu não vou me empenhar? Eu não vou tentar entender? Não vou me abrir para o novo? Claro, gente, a gente sempre tem que estar disposta a se abrir para o novo. Mais uma vez, dentro da nossa área de atuação. Eu não estou dizendo que você tem que se abrir para o novo para trabalhar com gestão de qualidade numa área que não é a sua, mas que só tem aquela vaga ali para você. Não. Dentro do teu escopo de trabalho. Mas você se abrir para o novo, de aprender sempre coisas novas, está em aprendizado constante. Entendeu? Sim. Assim, pra gente seguir um pouco também aqui no nosso bate-papo, tá ótimo, né? Tenho certeza que o pessoal em casa tá adorando. Mas como a gente tem pouco tempo, eu queria avançar um pouco agora, passando para a próxima etapa. Então, a gente falou de entrevista de emprego, a gente falou ali de como que os jovens precisam se preparar para esse momento que é muito importante. E aí, a partir do momento que entra no mercado de trabalho, né? São 1 milhão de dificuldades novas que a gente nunca tinha pensado que a gente iria encontrar. A gente enxerga situações que a gente nunca esteve antes, né?
O que o jovem, né, o universitário ali que está entrando ali no mercado de trabalho, de repente numa vaga de estágio, o que a gente pode fazer para se destacar e conquistar uma vaga, de repente até melhor, ou conseguir uma promoção? O que a gente pode fazer depois que a gente entra na empresa, né, dentro da empresa, para se destacar durante o nosso cargo, ali nas nossas funções? Vamos lá. Sempre se atualizar, sempre se capacitar. Tem gente que entra na universidade, 4 anos de universidade, entra na universidade, a universidade oferece uma série de laboratórios, uma série de práticas, uma série de atividades complementares, e a pessoa fala, não, tem que ir lá, tem que ficar lá tantas horas, tem que assistir aquela palestra, ai que saco, tem que fazer resenha, ai que saco, tem que fazer podcast, ai que saco, né? Que loucos! Imagina o que vocês não devem ter escutado. Eles vão fazer podcast, gente, fazer videocast, está louco, nem a área deles. Mas isso é muito bom. Sim. Vocês podem ter certeza que vocês dois e o grupo de alunos que estão fazendo esse projeto, muito bem assessorado pelo Vinhais, vocês já estão fazendo a diferença. Porque vocês estão ousando entrar numa área que não é a zona de conforto de vocês. Aí eu chego aqui, gente, só para vocês entenderem, tudo produzido, com lanchinho, água. Já rolou um convite aqui para a TV, vocês não estão entendendo? A gente já vai conversar depois. Então, olha que legal. Vocês são da área de administração, já com um olhar no mercado, porque já está vendo que a tendência do mercado é podcast, audiovisual, e que não é restrito ao curso de jornalismo e publicidade, nem cinema. Audiovisual está geral para todo mundo. Hoje você entra no canal do YouTube e você vê todas as especialidades. Todas. Não tem só jornalismo e publicidade. Não existe isso. Então, o YouTube ele veio para dar essa amplitude para a gente, dar voz para todo mundo. Aliás, a proposta do canal é dar voz. Então, para vocês, isso já é o diferencial. Agora, aquele aluno que entra lá no início da faculdade, passou os 4 anos, chegou no final, ele se forma, igualzinho a todo mundo. Coloca o canudo debaixo do braço, aí depois vai para a rede social e fala assim, essa profissão é uma porcaria, está saturada, eu não tenho vez, eu não consigo emprego. Por que não consegue emprego? Olha o histórico. O que você fez de diferente? Qual o diferencial que você buscou na sua carreira? Eu falo direto isso para os alunos. Busque sempre diferencial. Então, entrevistas de emprego, perguntinhas básicas. Onde você quer estar daqui? A gente até comentou isso, né? 3 anos. Eu vou botar essa pergunta para você. Onde você quer estar daqui a... Eu fiz até essa pergunta na sala de aula, botei menos. Onde você quer estar daqui a 6 meses? O que você quer estar fazendo diferente? Não sei. Não, tem que responder, não é não sei. Pensa. Vai fazer um curso, vai fazer um workshop, vai ler um livro. Eu quero alguém diferente daqui a 6 meses. O que vocês vão fazer diferente daqui a 6 meses? Aí sim, a gente alcançou 6 meses, traça uma meta para mais um ano. E vive de metas, até fechar os olhinhos de vez e partir dessa para melhor. Então, nunca pode parar de se aperfeiçoar, nunca pode parar de ter objetivos e ter metas. Sempre. Meta, 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 meta. Algumas vão demandar mais tempo, outras menos tempo, mas sempre com metas. Então, onde eu quero estar daqui a 6 meses? Onde eu quero estar daqui a 1 ano? E assim vai. Outra coisa. Quem é você? Perguntinha difícil. Eu fiz essa pergunta... Se teve 1/3 da turma que soube responder de pronto, foi muito. Só que isso é uma das perguntas que cai em entrevista de emprego. Sim. Aí, vamos lá, pensa comigo. Se eu não consigo me definir, como é que o recrutador vai saber quem é você? Como é que ele vai te contratar se você não sabe se definir? Não sabe quem é? O que você faz? Quem é você? Você é empático? Você é uma pessoa que gosta de lidar com pessoas, com outras pessoas? Se defina. Não sei. 30 segundos, eu falei assim, 30 segundos só, rapidinho. Ai, Mônica, pergunta difícil. Então, olha só, vou dar uma chance. Aula que vem, vocês vão me trazer essa resposta. Então, na hora de dormir, que não tem mais nenhuma coisa atrapalhando vocês, pensa e responda essa pergunta. Tem que responder. Aí entra naquela questão que a gente falou lá no iniciozinho, autoconhecimento. Gente, isso é muito importante. Sim.
Isso é mais importante do que vocês imaginam. E aí, quando eu falo da inteligência emocional, que é uma soft skills que está muito na moda, é por causa disso. Pô, se eu sei que eu sou nervoso, que eu tenho crise de ansiedade, determinadas coisas me deixam mais ansiosa, eu tenho que trabalhar isso. Se eu sei que me tirar da zona de conforto me deixa ansioso, então eu tenho que trabalhar, porque eu sei que tirar da zona de conforto vão acontecer várias vezes, e para eu não cair nessas armadilhas, eu preciso trabalhar. Como que eu vou trabalhar? Aí tem uma série de coisas. Eu posso trabalhar meditação, eu posso trabalhar respiração, eu posso entender que eu preciso fazer as coisas por etapa. Eu tenho que gerenciar meu tempo, uma outra coisa também que a gente fala bastante, né? A parte de trabalho. Eu deixo tudo para a última hora, eu procrastino. Essa palavra é bonita, né? Procrastinação. Um monte de gente faz isso. Deixa para depois. Chega lá, 10 minutos para fazer. Aí faz tudo de qualquer jeito. Faz um planejamento, existem tantos sites. Tem a técnica Pomodoro, que é uma técnica super utilizada na área. Eu gosto muito, inclusive. Exato, que eu acho bem saudável até. Eu tenho isso no relógio. Então, você tem lá, a técnica Pomodoro é uma técnica que vai de 25 em 25 minutos. Você programa um intervalo de 5 minutos para parar, levantar, tomar um café, olhar para fora, respirar, se desligar completamente. Meu filho, ele trabalha com edição, às vezes eu vejo ele tá lá jogando. Eu falo, já acabou a edição? Não, mãe, estou esparecendo a cabeça. Eu preciso criar alguma coisa, eu preciso, né, limpar minha cabeça. Eu falei, beleza, resetar o HD. Não é só o computador que tem HD, a gente também tem, fica com muita informação acumulada. Quando eu estou em casa, trabalhando em home, eu tenho a necessidade de olhar pela janela. Então, quando eu tive que fechar um ambiente da minha casa e botar uma parede e perdi a visão da janela, eu quase enlouqueci. Eu falei, não, eu preciso achar um outro canto aqui na sala que eu olhar para fora. Aí eu achei um quarto que era todo entulhado, eu consegui arrumar. Eu falei, não, aqui é meu canto. Eu olho, aí eu paro tudo e olho para fora. Eu fico lá olhando um tempo, porque até tem uma terapeuta de técnicas de visão, né, que ela trabalha muito com isso, e ela fala que a gente precisa olhar mais longe que você puder, porque isso também descansa a vista. Então, nesses 5 minutos, né, dessa técnica Pomodoro, de 25 em 25, até completar uma carga de 4 episódios, aí você dá um descanso maior de 20 minutos. Nesses 5 minutinhos que você tem, levanta. Se você está 25 minutos sentada, levanta um pouquinho, faz uma ginástica com a perna, alonga. Sabe, isso tudo é um processo de relaxamento também. Hoje eu fui fazer RPG, porque travei a minha cervical durante muito tempo lá no computador. A terapeuta falando comigo, ela falou assim, olha, isso é você e a humanidade inteira. Só que vocês precisam entender que o corpo não é uma máquina. Você precisa alongar, porque senão vai ficar tudo travado. Aí chega uma hora que trava de vez, aí você vai ter que se entupir de remédio. Então, para que isso não aconteça, vamos evitar. Então, para que não aconteça crise de ansiedade na hora de uma entrevista de emprego, eu já me preparo. Se eu sei que eles podem me perguntar quem eu sou, eu já vou me autodefinir. Se eu sei que eles vão me perguntar onde eu quero estar daqui a 3 anos, eu já vou pensar nas possíveis perguntas. Seu maior defeito. Seu maior defeito. Quer ver uma coisa também? Uma vez eu preenchi uma plataforma lá, eles me perguntaram o seguinte... O que as pessoas, como é que é? O que você faz que as pessoas não sabem? Nossa, é difícil essa. É difícil. Aí eu fiz essa pergunta para a turma. Você sabe que uma vez, aí um aluno me respondeu, o nome dele era Gustavo. Eu achei fantástico. Ó, Gustavo, eu estou te usando como exemplo. Gente, eu achei muito legal isso. Ele falou assim, de pronto, assim. Eu perguntei, ele respondeu. Eu falei, tu é contratado imediatamente, né? Porque tu tá preparado. Ele falou assim, eu ando de skate, gosto de andar de skate de olho fechado. Eu falei, andar de skate, ainda por cima, descendo ladeira. Outro dia eu peguei carona num caminhão. Eu falei, gente, coitada da tua mãe. Não, eu ainda por cima fiz o vídeo, mostrei pra minha mãe. Minha mãe sofre de problema de pressão alta. Eu falei, óbvio, né? Também, né? Claro, né? Coitada dessa mãe. Mas olha só que interessante. Ele não teve medo de se expor, porque eu podia encarar. Eu, como recrutadora, eu falei, esse cara é louco, né? Imagina, trabalha na minha equipe. Mas não. Eu falei para ele falou assim, eu não sei, não sei se isso daí é bom falar. Eu falei, óbvio que é bom falar, evidente que é bom falar, porque, primeiro, você não teve medo de se expor. É uma situação que demonstra que você desbrava,
Olha a interpretação que a gente faz, né? Diferente do que a gente está pensando. Diferente do que a gente né? está pensando. Por quê? Porque a nossa tendência é julgar. Você julga o outro. Você tem que tirar coisa boa daquilo dali. Que nem muitas das vezes escuta quando é criança, né? Você não presta para nada, é uma perna dura que não sabe jogar futebol, você não faz nada. Não, todo mundo... Gardner já falava as múltiplas inteligências. Você pode ser péssimo em matemática, mas ser excelente em artes. E aí você vai ser ruim profissional? Claro que não. É só desenvolver aquela habilidade. E aí entra uma outra soft skills nessa conversa nossa, que é empatia. Se coloca no lugar do outro um pouquinho. Se eu sei que ele está mal, ele entrou. Eu vi que ele entrou, não deu aquele bom dia. Então, já vi que ele está mal. Pô, um pouquinho de sensibilidade. Eu vou exigir dele bastante no dia de hoje? Não posso. Porque eu estou vendo que ele não está num bom dia. Mas isso vai caracterizar que ele seja um péssimo profissional? Não. Naquele dia, ele não está legal. Então, cabe também, eu acho que é tudo uma troca, né? Essa coisa da equipe, do trabalho em equipe, que é uma soft skills também de você desenvolver essa coisa de se colocar no lugar do outro, a inteligência emocional, o pensamento crítico e reflexivo daquela situação, resiliência é uma outra soft skill também muito boa, que você entende o que está se passando e tem força para recomeçar, para estar sempre ali disposto a, vamos embora. Levanta, sacode a poeira, volta por cima. Vamos embora, estamos prontos para começar. E não, vida, azar, meu Deus, o mundo acabou, a faculdade está indo por água abaixo. Claro que não, está ótimo, maravilhosa, vamos embora. Está passando por um período assim, assado. Quando eu trabalhava na emissora, estava passando por um período brabo, a gente estava vendo que o negócio estava ruim, que estava indo. Eu falei, vamos embora, vamos gravar, vamos fazer o trabalho. Não é porque a gente está passando, está tudo acontecendo ao mesmo tempo que a gente vai afundar junto. Não, a gente precisa, Fênix, né? Reerguer e seguir em frente, independente de onde a gente estiver. E ainda falando das soft skills, quando a gente estava conversando sobre perguntas que faríamos a você, a gente se deu conta que a comunicação, né, ela é muito importante. Assim como você falou, independente da área, a pessoa precisa saber se comunicar. E aí, como desenvolver a comunicação? Vamos lá. Tem aquela parte assim, eu sou tímido, eu sou introvertido, eu não consigo falar em público. Não existe isso. Você pode ser tímido, você pode ser introvertido, mas você tem técnicas para desenvolver, que aí é treino mesmo, né? Isso daí realmente é treino. Para quem não tem essa habilidade nata, é treino. Uma vez eu fui num evento chamado Rio to See, né? No ano passado, foi ano passado, que a gente vai todo ano, é o maior evento de audiovisual, enfim. Eu assisti uma palestra que eu achei fantástica. Na época eu estava concluindo o meu doutorado, e eu fiz o doutorado na área de humor, ligando o humor com a psicanálise, como isso faz com que você... porque como eu peguei analisando os youtubers e como eles utilizam o humor como válvula de escape para os problemas. Então, assim, por que eles fazem humor? Porque eles, na psicanálise fala que é sublima, né? Sublima, a arte sublima a dor. Então, a tua dor você descarrega ali naquele momento que você está fazendo humor daquela situação. E aí o workshop que eu assisti foi de um roteirista da Globo, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele me chamou muita atenção, porque ele foi muito desenvolto, falando, não sei o quê. Eu fiquei, né, prestando atenção em tudo, analisando, escrevendo tudo, porque eu ia utilizar aquilo para o meu doutorado. No final, eu fui lá falar com ele. Eu falei assim, poxa, eu escutei uma coisa no teu workshop que eu fiquei muito impressionada, porque você está falando nos workshops sobre humor. Ele estava falando sobre como produzir roteiros de humor. E ele vai e me solta no meio do workshop que ele era tímido. Caramba! Eu falei, como isso? Eu falei, me ensina! Porque eu dou aula sobre isso, eu quero saber, né? Aí ele, as técnicas de apresentação e de comunicação, né? Aí eu falei, entendi. Então, vamos lá. Uma das técnicas. Você tem uma plateia imensa na sua frente. Se treme dos pés à cabeça. E não pensa que isso é característica dos tímidos, dos introvertidos, não. Porque
as pessoas que fazem stand-up, os palestrantes, todos dão um frio na barriga. Normal, você entra no primeiro dia de sala de aula. Até você ter o teu público na mão, é complicado. Você vai embora. Então, uma das técnicas é você, numa plateia imensa, você nomear alguém que vai ser o seu interlocutor. Você está falando para uma plateia de 500 pessoas, mas o Paulo ali, aquela pessoa que está ali de camisa vinho, ele está me olhando, ele está trocando olhar comigo. Então, ele que vai me chancelar o que eu estou falando. Então, se ele vai concordar comigo, se ele vai rir, eu estou no caminho certo. Aí, depois eu olho para outro e vou numerando as pessoas. Por quê? Quando você olha nos olhos da pessoa, você prende a pessoa com o olhar. A pessoa... Quando você está numa palestra, por exemplo, vocês estão numa palestra, está assistindo aula, o professor, ele vai, olha, você vai pegar o celular na cara dele e vai fazer isso com o celular? Ou seja, ele meio que te intimidou, no bom sentido, te prendeu com o olhar, ele prendeu a tua atenção. Ele fala assim, vem comigo, o que eu estou falando é legal, me escuta. E aí você fica, né, ali, olhando para a pessoa. Então, isso é uma das técnicas. A primeira de todas, dominar o conteúdo. Eu não vou nunca dar uma palestra de um assunto que eu não conheço. Jamais. Porque você pode me fazer uma pergunta que vai me desestruturar a vida. E aí me quebra e eu não consigo voltar depois. Se eu não tenho domínio de conteúdo, você vai me quebrar. E aí eu vou gaguejar. Aí vai atropelar. Então, não é o fato de eu ser tímida ou introvertida ou não. É o fato de eu ter domínio de conteúdo e utilizar as técnicas certas. De não ficar... Aí vem a linguagem corporal, né? De você não ficar assim para dentro, de braço cruzado, com a mão para trás, se sentindo protegido. Eu tenho que ganhar o público, eu tenho que marcar presença. Não é que eu sou besta, metida, não. Eu tenho que marcar a minha presença. Por que eu marco a presença? Porque eu domino o conteúdo, eu sei o que eu estou falando. Aquilo dali para mim. Se eu vou falar para 10, se eu vou falar para 50, tanto faz. Eu estou bem, estou tranquila aqui na frente, entendeu? Então, a comunicação, ela está no corpo, no visual, na fala, no domínio de conteúdo e nos gestos, no gestual. Então, você tem que estar ali, é um conjunto. E fora as outras técnicas também, que senão o Paulo já está me olhando ali. Jamais. Na verdade, que conversa, né? Que bate-papo excelente. Queria ter mais 3 horas aqui para a gente continuar falando. Eu faço. A gente continuaria aqui até dizer chega, até a gente ser expulso. Tenho certeza que o pessoal em casa gostou muito. Mônica, a gente está chegando aqui ao fim. Queria te agradecer novamente pela sua disponibilidade, pela sua... vontade de vir aqui, né, falar com a gente. Queria que você deixasse suas redes, se o pessoal quiser te encontrar, de repente, ali pelo LinkedIn, ou se você tiver alguma outra rede aí que você trabalha, né, da comunicação aí da UVA. O que você quiser divulgar aí para o pessoal também, se você puder falar um pouquinho para o pessoal. Bom, eu quero agradecer o convite, fiquei muito feliz, né, muito lisonjeada de falar um tema assim muito legal, porque às vezes a gente fica muito... estigmatizada de uma área, né? Assim, só de televisão, só de não sei o quê. Não, e eu adoro essa área de RH, de contatos. Eu fiz uma palestra com um querido, um amigão meu, Wagner Salles, que é professor da casa, né? E a gente fez uma palestra exatamente sobre entrevista de emprego para o pessoal da Atlética e foi muito divertido. Ficamos assim, sei lá quantas horas falando, batendo, trocando ideias, né? Porque o Wagner foi mais para a área de gestão de RH e eu fui para a área de comunicação, então a gente fez uma dobradinha muito legal. Então, fiquei muito feliz por esse convite, por essa temática que eu tanto amo e espero ter contribuído, né, pouco com as dicas. E, assim, tem muito mais dicas, muito mais coisas. Depois, se vocês quiserem, posso dar dicas de livros, de workshops também para fazer, enfim. Mas, se vocês quiserem conversar comigo, né, eu estou aí nas redes, no Instagram, @momiranda, e no LinkedIn, Mônica Miranda. Me sigam lá, troca ideias, me adicione, que a gente mantém conexão. Eu posso dar mais dicas, inclusive. Com certeza vai valer a pena, né? Mônica, mais uma vez, obrigado. E é isso, pessoal. Esse aqui é o fim do nosso episódio aqui, dessa nossa edição limitada, né? Aqui em comemoração ao mês do administrador. Eu peço que vocês deixem aí seu like, seus comentários, né? Feedback, a Mônica falou que é muito importante, então pra gente também é muito legal vocês trazerem sugestões, indicações.
o que vocês gostaram. Então deixem, por favor, aí seus comentários, compartilhem com o pessoal que vocês quiserem aí para divulgar também o nosso trabalho. E nos vemos numa próxima, né? Com Sem certeza. dúvida, sem dúvida. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.